Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho dos ciclos biogeoquímicos. Vamos entender essa palavra primeiro aqui, ó. Os ciclos biogeoquímicos são os ciclos que têm a ver com a parte bio, que tem a ver com a parte da vida, ok? Tem a parte gel, que é a parte do planeta, os fenômenos que acontecem no planeta, e tem a palavra químico, que tem a ver com os elementos químicos. Então, os ciclos biogeoquímicos são como que os elementos químicos se comportam entre a natureza, os seres vivos, mais ou menos isso que acontece, ok? Vamos começar a falar do ciclo do oxigênio. A gente precisa entender um pouquinho em que situação, como que o oxigênio passa de um lado para o outro, então a gente vai entender esse processo. Então, ó, o oxigênio atmosférico é o oxigênio que está no ar, tá? Então ele pode servir para a respiração dos seres humanos. Aqui está um animalzinho aqui bem feinho aqui, mas um animal representando um animalzinho, ok? Ele pode sofrer agir no processo de oxidação dos metais, ok? Ele também é utilizado no processo de respiração das algas. Porém, as algas, tanto as algas quanto as plantas, elas fazem a fotossíntese, né? E elas devolvem o oxigênio para a atmosfera, tá bom? Então esse oxigênio também volta para a atmosfera. Ele é consumido no processo de combustão, ok? Numa indústria, por exemplo, ou na queima do combustível no automóvel, ou numa fogueira, qualquer técnica e fenômeno que estiver envolvendo a queima de alguma coisa, você está consumindo o oxigênio, tá? E a outra coisa que acontece, a outra mudança importante do oxigênio, é que ele se transforma em ozônio e o ozônio se transforma em oxigênio, então tem essa reação química que acontece e desses dois elementos, dessas duas substâncias, na verdade, feitas pelo mesmo elemento químico que é o oxigênio, ok? O oxigênio na forma de O2 ele é o oxigênio respirável, na forma de O3 ele é o ozônio encontrado lá na proteção na atmosfera para proteger contra os raios ultravioleta, ok? Então aqui está o ciclo do oxigênio. Ele está resumidinho, né? O oxigênio ele se comporta, ele está presente na água, ele está presente em outras substâncias no corpo dos seres humanos, né? Então aqui está para a gente entender mais ou menos como que o oxigênio se comporta na natureza. Então ele vai, para onde ele volta, tudo bem? Vamos falar do carbono também, bem importante. O carbono está diretamente ligado ao oxigênio, né? Principalmente na questão dos seres vivos, né? O carbono ele é resultado da respiração, do processo de respiração. Então, por exemplo, a hora que um ser vivo aqui está respirando, ele está mandando gás carbônico, né? Está mandando carbono na forma de gás carbônico para a atmosfera. Um organismo, um ser vivo, né, quando morre, né, quando começa a entrar em decomposição, manda gás carbônico para a atmosfera, ok? A queima de um combustível de uma indústria, de uma fogueira, de um automóvel, aquela fumaça, aquela poluição, é gás carbônico que está sendo mandado para a atmosfera. Então, as plantas que também absorvem o gás carbônico, né, no processo da fotossíntese, elas também mandam ele no processo de respiração delas, ok? Só que é bem importante, é muito importante que a gente lembre que as plantas elas absorvem. Então essa setinha está indicando aqui que é a absorção do gás carbônico da natureza, né, da atmosfera, pelas plantas aqui, ok? Então as plantas absorvem o gás carbônico, elas vão fazer o processo de fotossíntese, liberando depois o oxigênio. Tá? O carbono também está presente nos combustíveis fósseis, ó, aqui, ó, tem um líquidozinho preto aqui representando, por exemplo, o petróleo, que é um combustível fóssil. Então o carbono também ele está em todos, está nos seres vivos, está nas plantas, está no ar, está nos combustíveis. Então o carbono está andando sempre para lá e para cá em diversas composições. O nitrogênio é bem importante. Ó. O nitrogênio a gente tem algumas, por exemplo, ele pode ser retirado do ar, ok? Ele está na composição de N2 aqui, né, a composição do ar. Ele pode ser retirado aqui a partir da chuva, né, caindo no solo. E aí tem umas bactérias que são chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas acabam fazendo umas transformações aqui, ó, transformando ele na amônia, né? Aí as que elas podem transformar ele nos nitratos aqui, elas são chamadas de bactérias nitrificantes, que elas transformam o oxigênio no nitrato. E esse nitrato aqui é absorvido pelas raízes das plantas, tal, que elas precisam também como nutrientes, ok? E também algumas bactérias acabam liberando elas são chamadas de bactérias desnitrificantes, e elas liberam esse nitrogênio de volta para a natureza aqui, ó, ok? O nitrogênio é um elemento químico de grande composição na atmosfera, tá? Então ele é bem importante, o ciclo dele é mais ou menos esse aqui. Ele tá, o aspecto mais importante seria aqui talvez a absorção das plantas, né? Então elas absorvem esse nitrogênio aqui.
que as bactérias acabaram transformando ele em nitrato aqui, ok? O ciclo do enxofre, né? O enxofre tem várias situações que a gente encontra o enxofre, né? O enxofre, por exemplo, erupções vulcânicas liberam muito enxofre para a atmosfera, tá? Na forma de sulfatos aqui, né? SO2, gases que acabam poluindo um pouco mais a atmosfera. Então, ele fica presente na atmosfera. Como é que ele retorna depois? Como é que ele sai da atmosfera? Através da chuva ácida, né? Ele pode ser arrastado pela chuva, formando uma chuva ligeiramente ácida e se depositando na natureza. Ele pode ter uma conversão que é chamada de conversão seca, depósito seco, né? Que é quando ele se deposita, né? A poluição se deposita em algumas regiões. A queima de combustíveis fósseis também libera o enxofre para a atmosfera. O enxofre é representado pela letrinha S aqui, tá? Porque não é o E de enxofre, né? A gente já falou isso talvez em outras aulas aí. O enxofre ele vem do latim sulfur, né? E o sulfur, por isso que o símbolo dele é representado em latim, é o S de enxofre aqui, tá bom? Então, a principal, talvez uma das principais fontes de liberação de enxofre na atmosfera sejam as erupções vulcânicas e as queimas de combustíveis liberados nas empresas, né, nas indústrias de grande porte. Elas liberam muito enxofre para a atmosfera. Queima de combustíveis também, combustível tem enxofre no combustível automotivo também, ok? Então, enxofre é um elemento químico bem importante na natureza. O fósforo. O fósforo, ele está o fósforo está na presença aqui, ó, de fosfatos dissolvidos em água, por exemplo. Tá? Ele está na presença de tecidos vegetais. Ó. O tecido dos animais e fezes aqui, eles contêm fósforo na composição dele. Tem o fosfato do solo aqui, que é absorvido pelas plantas. Tá? Então, tem a própria, esse intemperismo das rochas, o desgaste das rochas aqui, porque as rochas têm muito fósforo na composição dela. E aqui, esse desgaste delas aqui vai mandando fósforo para o solo, né? Então é um elemento químico que também está presente na natureza, presente nos seres vivos não em grande quantidade, né? Quanto o oxigênio, o carbono, assim, mas ele está presente nos seres vivos. O ciclo da água, talvez o mais comum assim da gente falar, né? O ciclo da água ele envolve o oxigênio e envolve o hidrogênio na composição dela, né? Só para a gente lembrar a forma da água do H2O, né? Como é que a água, o que acontece com a água? Então, a gente tem a precipitação, que é um nome um pouquinho mais técnico aqui para chuva, tá? Então, a precipitação pode cair em forma de água, pode formar rios aqui, pode formar neve, granizo, né? A água no estado sólido em temperaturas mais frias, ok? Ela pode ser liberada de volta aqui para a atmosfera na forma da transpiração, tanto a transpiração dos vegetais quanto a transpiração dos animais, ok? Ela pode ser liberada para a atmosfera também na forma da evaporação, quando a água é aquecida aqui dos oceanos, lagos e rios, ela sobe formando as nuvens. E o processo de condensação é quando ela resfria e acaba caindo na forma de chuva novamente, ok? Não podemos esquecer de falar que a infiltração da água também promove a formação de lençóis freáticos, que são muito importantes aí para obtenção de água pura, principalmente em regiões às vezes, que não tem abastecimento de água, se procura água em lençóis freáticos através de perfuração, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí dos ciclos biogeoquímicos. Valeu, até mais.